Ao Corinthians. Isso aí... Vamos lá. Não, aqui está funcionando assim. Só não funciona o computador, vai ficar aqui perfeito. A número legal, declaro aberta a sessão de número 35 da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 34ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovado. Está aprovado. Consulto inicialmente o doutor Tiago, o digno representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em algum dos itens da nossa pauta de hoje. Não, Excelência. Ok. Então, passamos à sessão estadual. Relato, inicialmente, os itens de 1 a 9. Desde já determino a juntada de relatórios individualizados. São contratos da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Direito da Pessoa Deficiente, convênios da Secretaria da Saúde e com Santa Casa. Os contratos examinados nos itens citados tiveram manifestação favorável dos órgãos da instrução e da Procuradoria do Estado. Também favorável falou o Ministério Público de Contas. Meu voto vai no mesmo sentido da regularidade dos atos, com as recomendações propostas em cada um deles. Em discussão, votação, aprovado. Agora, os itens seguintes a cargo do conselheiro Sidney Beraldo. 10 e seguintes a cargo do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, doutor Tiago, doutora Evelyn, representando o Ministério Público e a PFE, doutor Sérgio, senhores funcionários. Relato em conjunto os itens 10 e 11, senhor presidente. O item 10 trata de termo aditivo e modificativo a contrato julgado regular, celebrado pelo DR e a Artesp, com a concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A. E o item 11 versa sobre o contrato precedido de concorrência, celebrado pela Sabesp e Estudos Técnicos e Projetos ETEP Limitada, tendo por objeto a elaboração de projetos básicos e executivos nas estações de tratamento de esgoto de Santos e São Vicente. Relatórios individualizados, já disponibilizados a vossas excelências. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 12 trata de recurso ordinário interposto pela Unicamp, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentada pelo Centro Acadêmico do Curso de Agricultura e Urbanismo, CACAU, referente a recursos que lhe foram repassados, condenando-a ao ressarcimento da importância de R$ 5.275,60. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, entendendo que as despesas realizadas com material utilizados em eventos desportivos insere-se nas atividades da associação estudantil, que a Unicamp, com o repasse em exame, procurou prestigiar, visando a integração da comunidade acadêmica. Já com relação às despesas com alimentação, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso, para a fim de reduzir a quantia a ser devolvida pela entidade estudantil a R$ 962,50. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Senhor presidente, doutor Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro, doutor Sidney, doutor procurador do MPC, doutor Tiago, senhor procurador do PFE, doutora Evelyn, demais presentes. Os itens 13 e 14 da pauta em conjunto, a instrução é unânime pela regularidade e os votos também.
O item 13 trata de contrato de gestão firmado pela Secretaria da Saúde com a Sociedade Assistencial Bandeirantes para a operacionalização e gestão ambulatório médico de especialidades de Caraguatatuba. 14. Termos aditivos e termos de recebimento provisório de contrato firmado pela DR com a Serveng para obras de recuperação da rodovia Paulo Virgínio. Relatórios já disponibilizados e, tendo em vista a boa ordem da matéria, voto pela regularidade dos atos em exame e conhecimento do termo de recebimento provisório do caso do item 13 e recomendação no item 13. É como voto. Em discussão, votação aprovada. 15. Licitação e contrato celebrado pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitano, STM, com a empresa Oficina Engenheiros Consultores Associados Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços de engenharia consultiva. A TJ chefia e PFE pela regularidade. SDG pela irregularidade. É patente a presença de regras em total descompasso com a norma de regência e jurisprudência desse egrégio tribunal. O edital exige a apresentação de CAT em nome dos responsáveis técnicos ou profissionais pertencentes ao quadro da empresa, juntamente com os atestados desta, a fim de demonstrar sua experiência técnica, o que vai de encontro ao artigo 30, inciso 2º e parágrafo 1º, inciso 1º da Lei de Licitações. A limitação de número máximo de atestados para comprovar a exigência técnica da empresa também se mostra em desconformidade com a prescrição legal. A habilitação do profissional para a realização da visita técnica, condição agravada ante a exigência de se pertencer ao quadro da licitante. Ante o exposto, voto pela irregularidade da licitação e contrato, ilegais os atos das despesas e acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709. Em discussão, votação aprovada. 16. Licitação promovida pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o contrato com a empresa Provac, Serviços Limitada, para a prestação de serviços de limpeza de prédios, mobiliários e equipamentos escolares. A TJ pela irregularidade, PFE pela regularidade. Embora seja possível afastar ou relevar algumas das falhas apontadas na instrução do processo, não é possível concluir pela regularidade da matéria. A impropriedade mais grave, a meu ver, foi a exigência de comprovação de capital social calculada em percentual sobre o valor total da contratação para um período de 30 meses, especialmente porque essa imposição foi o motivo da inabilitação da empresa que apresentou a melhor proposta. Tal exigência deve levar em consideração a vigência dos créditos orçamentários, conforme previsão contida no artigo 57 da Lei de Licitações. Também não ficou comprovada, pela origem, a inviabilidade ou ausência de vantagem da divisão do objeto licitado em itens ou lotes, uma vez que foram agrupados em item único os serviços de limpeza de diversas unidades escolares situadas em regiões distantes do Estado. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e pela ilegalidade das despesas, acionando os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709. Em discussão, votação aprovada. 17. Pregão eletrônico e contrato celebrado pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Sabesp, CR, Tunus-Si e CIA Limitada. A assessoria técnica sobre aspecto econômico se manifestou pela regularidade da matéria. Sobre aspectos de engenharia, manteve seu posicionamento pela irregularidade, por entender inadequada a utilização da modalidade de pregão. Já sobre aspecto jurídico, a assessoria técnica ratificou seu posicionamento pela regularidade, PFE também pela regularidade. A utilização da modalidade pregão na contratação do presente objeto, por si só, não é razão suficiente para conduzir à declaração da irregularidade de toda a matéria. Vejo que a jurisprudência dessa Corte contém vários casos de decisões pela regularidade de matérias que tratavam de licitações pela modalidade pregão para obras e serviços de engenharia. Portanto, a abordagem desse tema deve ser por foco a característica e circunstância do caso concreto. Ante o exposto, eu voto pela regularidade da licitação, na modalidade pregão e do contrato, e pela legalidade dos atos pertinentes. Em discussão, votação aprovada. 18 a 20. A instrução é unânime pela regularidade e os votos também. 18. Prestação de contas da CDHU com a Prefeitura de Luisiânia para a produção de unidades habitacionais. 19. Prestação de contas do exercício 2006 do contrato de gestão firmado pela Secretaria da Saúde com a Associação Beneficente Casa da Saúde Santa Marcelina para a gestão e execução de atividades de serviço de saúde. Item 20. Prestação de contas do exercício 2011, contrato de gestão firmado pela Secretaria da Saúde com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Relatórios já disponibilizados
E, tendo em vista a boa ordem das matérias, em exame, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados, sem embargo das recomendações do item 20. Em discussão, votação, aprovado. 21, prestação de contas decorrente de convênio referente ao exercício 2008, firmado pela Secretaria de Estado da Saúde e Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, SECONSI, tendo por finalidade a execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais. A TJ manifestou-se pela irregularidade da prestação de contas, sem, no entanto, condenar a entidade à devolução de valores, sendo acompanhada pela PFE. Com a documentação apresentada pelo SECONSI, aliada à manifestação da Secretaria de Estado da Saúde quanto à ausência de desvio na aplicação dos recursos, é possível, no caso concreto, relevar algumas falhas, eis que natureza formal. Pelo exposto, voto pela regularidade da prestação de contas, com recomendações. Eu fico pensando como esse serviço social de construção civil vai gerir um hospital. Eu também fiquei. É uma coisa... tudo bem, eu acredito na construção civil, tanto que eu moro no 9º andar. Eu peço vista... Encerrada a sessão estadual, nós vamos passar à sessão municipal. Com os agradecimentos à doutora Procuradora da Fazenda presente, Evelyn de Moraes, passamos a nossa sessão estadual, ou melhor, a sessão municipal. Na forma como temos feito, vamos primeiro submeter os processos onde há sustentação oral dos advogados de prefeituras e de empresas. Se eles não estiverem aqui nesse momento, nós, na hora nós voltamos a chamar. O item 30, Araçatuba, doutor Zé Roberto Manesco, será que já chegou? O escritório é muito grande. Então, ficará para a ordem. Agora, o item 36, doutor Olavo Barbosa, também não está presente. E o item 87 é o responsável pela conta Clóvis Volpe, que falará, que é o único que está presente, então é o único que se beneficiará dessa antecipação. É o número 87 da pauta. O relator é o conselheiro Valdenir Antônio Polizella, que tem a palavra. Em exame, as contas prestadas pela Prefeitura de Ribeirão Pires, relativas ao exercício 2012. Hoje nós estamos com um pequeno problema no computador, ou na rede, como dizem. A TJ, chefia, SDG e MPC, pelo parecer desfavorável. As principais falhas foram não pagamento da totalidade dos precatórios, elevação do déficit orçamentário, aumento do déficit financeiro, ausência de encargos, de recolhimento de encargos sociais e descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o relatório. Ok, então agora a defesa tem por 15 minutos prazo para a sua sustentação. Bem, agradeço, senhor presidente. Eu quero antecipadamente agradecer aos senhores, às excelências, sim, conselheiros do Tribunal de Contas, esclarecer também que não há nenhuma da minha parte, nenhuma ambição aqui em contestar as análises técnicas feitas, mas buscar nessa apresentação o porquê dos acontecimentos na Prefeitura de Ribeirão Pires apenas no ano de 2012, já que o histórico daquela prefeitura, por 8 anos, quando exercemos o mandato de prefeito, não havia absolutamente nenhum tipo de apontamento dessa razão. Foi, em 2012, um ano extremamente diferenciado, sui generis na questão financeira da cidade, acho que na maioria dos municípios, mas principalmente em Ribeirão Pires. Na realidade, essa apresentação é tentar demover um pouco a parte técnica do acontecimento e do fato e passar um pouco para a área humanitária, do porquê que eu fui obrigado a tomar uma decisão extremamente delicada
E eu fiz, excelências, e no final desta fala, com certeza eu vou salientar, por conta da preservação da vida, porque o meu déficit que me fez incorrer nos vários erros aqui apontados foi por conta de não termos as arrecadações suficientes e os acontecimentos e os fatos gerados pelas empresas que, na oportunidade, faziam a gestão da saúde, me obrigaram a fazer um aporte financeiro extremamente maior do que aquele que havia sido previsto. Portanto, os erros de análise técnica do tribunal, também não vou fazer absolutamente nenhuma contestação, salvo a questão dos precatórios, que, na realidade, eu deixei apenas 2 meses de pagar R$200 mil e não o apontamento que se fez, porque havia um acordo judicial e que não foi observado na nossa defesa. E que eu pediria que, se por acaso isso pudesse ser reavaliado, havia um acordo judicial, e apenas uma entidade deixou de receber 200 mil nos meses de novembro e dezembro, e até por conta de não haver recurso para isso. Eu queria, então, fazer uma retrospectiva de que aquela cidade é uma cidade na área de proteção ambiental. Em 2005, assumi a prefeitura com apenas 79 milhões de receita, com 104 mil habitantes, e 88%, naquela época, em 2005, era de dívida. A minha preocupação era como resolver o problema da dívida daquela cidade a partir de 2005. Portanto, 88% da minha receita em 2005 era dívida de um orçamento de apenas 79 milhões. Nós tivemos uma ascensão, fizemos reajustes tributários, montamos equipe para fazer reavaliações e conseguimos, ao longo do tempo, chegar, em 2012, a um orçamento de 189 milhões. E, neste período, em 2012, a dívida nossa passou a ser apenas de 38% do orçamento. Portanto, um abatimento muito grande, por conta, evidentemente, da evolução econômica do país, por conta dos ajustes que se faziam no governo federal e que houve, evidentemente, um maior repasse de recursos e também o crescimento interno da cidade. Foi possível acertar as contas da cidade durante 7 anos. 2012, de fato, foi um ano extremamente desastroso que começou em 2011. E, principalmente, na área da saúde. O que aconteceu? Havia uma empresa que estava fazendo a gestão da saúde. E descobrimos, excelências, no meio do caminho, que eles haviam feito algumas falcatruas. Nós denunciamos no Ministério Público, nós buscamos a justiça, nós fizemos com que as contas das empresas, dos seus fornecedores, ficassem todas reavaliadas, cancelamos o contrato, dispensamos praticamente secretários e todos os outros agentes públicos que estavam prestando serviço e fizemos uma nova licitação para uma nova empresa. Isso em 2011. Até março de 2012, estas coisas caminhavam mais ou menos bem, com uma empresa denominada Ospub, e que fui surpreendido no mês de março com uma notícia no jornal de que um dos diretores dessa empresa havia comprado um automóvel com dinheiro público. De novo, eu sofrendo com a questão da saúde. E olha que nós temos, então, 120 mil habitantes, eu tenho 9 casas terapêuticas, 12 postos de saúde, salas de emergências, e atendia Mauá e atendia Suzano, e eu tinha ainda que resolver o problema da saúde e a arrecadação caindo. Não é? O FPM caindo por conta das isenções de IPI, outras isenções que o governo federal fazia e que isso acarretava uma despesa muito grande com a cidade. Eu não tinha para onde correr, receita caindo e despesa subindo. De novo eu fui à Justiça, de novo nós fomos ao Ministério Público, fizemos auditoria e, naquele momento, conseguimos uma liminar na Justiça de Ribeirão Pires para que nós pudéssemos utilizar um concurso feito em período eleitoral para que retomássemos o mando da questão da saúde na cidade. Agora, Mauá vive no ABC. O ABC eu concorro com preço de médicos de São Bernardo, São Caetano e Santo André, que o preço naquela oportunidade por plantão era R$ 2.500. O meu era de R$ 800. Então, eu tive que fazer uma reavaliação para pagamento dos médicos, para recontratar mais de 100 médicos, enfermeiros, técnicos laboratoriais, para que eu não fechasse absolutamente as portas do hospital, não fechasse a porta de nenhum segmento da saúde. Então, eu tive a aplicação em saúde exatamente R$ 22 milhões a mais do que determina a Constituição. Em educação, R$ 5,5 milhões a mais do que determina a Constituição. Com todos esses problemas que eu enfrentei, ainda assim, o meu orçamento para 2012 era de 220 milhões, por conta da SPMar, que fez o Rodoanel Leste, que deveria pagar R$ 16 milhões de ISS da obra e que não pagou. Entrou na Justiça contra a Prefeitura e contra a cobrança dos impostos, e até hoje não contribuíram com o ISS das obras realizadas lá. Então, ficamos sem receber também esse dinheiro.
além, evidentemente, de outros impostos e tributos de bancos, de cartórios, que, evidentemente, todo ano se coloca e eles também não pagam. Eu tive 2 problemas de déficit. Portanto, aplicar 22 milhões a mais na saúde, que para Ribeirão Pires é um absurdo, para não fechar absolutamente nenhuma entidade de saúde da cidade, porque lá é maternidade, e às vezes maternidade de alto risco, e eu sabia do que estava fazendo. Eu confesso aqui, eu não fiz isso na ignorância. Eu sabia que eu estaria correndo riscos enormes na minha prestação de contas, que seria um fato desastroso para mim, 40 anos de carreira pública, tendo sido eleito para quase que todos os cargos, não é? Desde vereador a deputado estadual, federal, prefeito, e que sabia o que estava fazendo, não posso negar isso. No entanto, eu tive que tomar uma decisão humanitária, que a Constituição, às vezes, prevê que você tem que preservar a vida. E eu preservei a vida. Eu usei o dinheiro do pagamento destes tributos todos, que eu deixei de pagar, usei mesmo, e fiz o quê? Mantive as portas do meu hospital e de todos os postos de saúde e casas terapêuticas, que é uma despesa tremenda. Essa cidade, quando nós votamos em Brasília para se extinguir os hospitais psiquiátricos, Ribeirão tinha um hospital psiquiátrico, as famílias abandonaram mais de 80 senhoras lá que ninguém veio buscar. Eu tive que abrir 9 casas terapêuticas. Então, tudo isso me atrapalhou muito, de fato. O que eu estou tentando sensibilizar aqui é que, embora eu tenha feito tudo isso, eu entreguei a cidade com 48% apenas da folha de pagamento, mesmo contratando todos esses médicos. Eu tinha o controle sobre a situação. Lamentavelmente, eu não consegui, em 2012, suprir por conta das deficiências financeiras que nós passamos. Então, os apontamentos também aqui feitos, Excelências, eu também não quero contestar, salvo o apontamento do precatório, porque lá há um acordo feito na Justiça que me possibilitava fazer o pagamento reduzido, de acordo com o juiz, de acordo com o proprietário, e que nós, evidentemente, fizemos. Deixamos 2 meses, é verdade, 2 meses, mas apenas R$200 mil. Eu queria concluir, então, para não abusar desse tempo, de que, de fato, eu não posso fazer constatações dos apontamentos técnicos. É verdade, essas coisas todas aconteceram, mas havia um fator extremamente diferenciado. O que é que eu busco aqui, Excelências? Eu busco aqui se há alternativa de relevar esse ponto de vista dos acontecimentos e o histórico que nós temos. Ao longo de 40 anos de vida pública, nunca cometi nenhuma irregularidade, não foi nenhuma irregularidade do ponto de vista de ordem moral, ético, né? E se a gente poderia encontrar nessa exposição que eu fiz atenuantes para o caso, né? Como é que nós podemos? Eu gostaria muito de que isso não estivesse acontecendo. Essa é que é a grande verdade, porque jamais me expus deste jeito e fiz a opção de fazer essa defesa por conta de ter vivido, e não na ignorância, né? Não no reconhecimento, por conta do que o histórico não dá para dizer, olha, eu desconhecia isso. Na verdade, eu fazia a opção, e todos os dias eu tinha que fazer uma opção desse tipo. Recolho tal coisa ou pago o médico, recolho tal coisa ou pago o remédio. E eu não tive absolutamente nenhum problema de saúde na cidade em 2012, embora a minha cidade tenha sofrido muito com as chuvas de 2009 e 2010, eu fui obrigado a fazer contenção de encostas, porque lá só tem morro, fiz 21 muros de arrimo, que foram, ao longo do tempo, afetando um pouco a minha economia na área de infraestrutura. Mas nós também fizemos a lição de casa. Nunca mais morreu ninguém depois de 2009 e 2010, também nunca mais choveu da forma com que choveu aqueles anos. Então, Excelências, a minha exposição aqui é para que seja, se possível, relevado um pouco essa condição financeira pela qual passamos e se há de que isso possa servir de atenuante, porque o meu déficit foi de 13%, é verdade, e dá 23 milhões de reais, e os meus problemas foram em dobro, quase 45 milhões de reais. Muito obrigado. Ok. A palavra ao conselheiro Valdemir. Senhor presidente, eu cumprimento a exposição do ex-prefeito. Eu vou retirar de pauta para analisar com calma a exposição. Ok. Portanto, retirado de pauta, retornando ao gabinete. Agora, vamos, como os demais não estão presentes, vamos em frente com a nossa pauta. Item 22 e 23, a meu cargo, o ajuste foi firmado da Prefeitura de Valinhos, representação formulada, já decidida de jurisprudência quanto às restrições quanto à visitação técnica. Acompanho a SDG e a TJ para julgar procedente a representação e irregular a licitação nos termos contratuais. Cópias de peça dos autos e oficiamento de estilos. Item
24, contrato da Prefeitura de Guaratinguetá, objetivando preparo e distribuição de gêneros e demais insumos. Os critérios de reajuste adotados pela administração foi o mesmo termo do aditivo e foi devidamente justificado, não causando prejuízo ao erário. Com relação à execução, foram constatadas irregularidades que macularam, não tendo a origem apresentada justificativa. Acompanhe os órgãos da Casa pela irregularidade da execução contratual, remetendo-se cópia à Prefeitura e Câmara. Item 25, houve um pedido de vista do conselheiro Valdenir Polizeri. É uma contratação da Prefeitura de Lupércio. Os pareceres da Casa condenam o ajuste, falta de cronograma e tabela padrão do CDHU em prejuízo da economicidade. Ratifico o voto. Senhor presidente, eu pedi vista para uma reflexão sobre os dois fundamentos da declaração da irregularidade, quais sejam: preço definido segundo a tabela da CDHU, sem qualquer pesquisa no mercado local, e não elaboração do cronograma físico-financeiro. Primeiramente, eu entendo que o objeto prescinde dessa pesquisa no mercado local, porque Lupércio é um município com aproximadamente 4.300 habitantes, segundo o IBGE, e dessa forma não fornecerá uma base relevante de preços praticados por empresas da construção civil naquele local. Em verdade, a CDHU já havia determinado o orçamento da obra por meio de planilha de quantitativos e preços unitários, sendo que tais preços unitários são provenientes de bases de preço da CDHU. Sobre outro aspecto, há de se considerar que o órgão conveniente, a CDHU, determina o projeto a ser executado, o seu valor estimado e também o seu cronograma, de sorte que consta nas folhas dos autos que a CDHU já havia imposto o cronograma físico da obra, podendo-se ressalvar apenas que tal cronograma é apenas físico e não físico e financeiro. Tal ressalva, porém, enseja apenas uma expedição de ofício à CDHU, determinando-se que passe a estabelecer cronograma físico e financeiro nos planos de trabalho de seus futuros convênios. Dessa forma, com todo respeito, eu voto pela regularidade da matéria com determinação à CDHU na forma proposta. Em discussão. Olha, eu vou pedir vista, senhor presidente. Ok, é regimental, pedido de Vossa Excelência. Relato agora os itens 26 a 29. Tratam-se de convênios, contratos de prefeituras. Os autos aqui examinados tiveram manifestação favorável da Casa e pela regularidade dos convênios. O meu voto é também no mesmo sentido com as recomendações propostas. Em discussão, votação aprovada. O 30, há uma sustentação oral do Dr. José Roberto Manesco, mas já avisaram que ele desistiu. Então, vamos em frente. Trata-se das contas do Executivo de Araçatuba, 2002, relatório disponibilizado. O município cumpriu os índices constitucionais obrigatórios de ensino fundamental, Fundeb pessoal, lei de responsabilidade fiscal, etc. Resultado deficitário de 5,14 foi suportado quase que totalmente pelo superávit financeiro, sobrando apenas 0,56. Nesses termos, voto pelo parecer favorável. A íntegra do voto possui as recomendações e determinações. Em discussão, votação aprovada. 31, município de Cosmópolis, fiscalizado pela UR-19 de Mogi Guaçu. Situando-se as relacionadas à não aplicação da totalidade do registro da Fundeb, empenho de folha de pagamento de dezembro de 2002, contrariando a transparência fiscal. Meu voto, a despeito do atendimento dos índices constitucionais, segue no sentido dos órgãos da Casa e do MPC, e também de STG, pela emissão do parecer desfavorável. As recomendações e determinações encontram-se na íntegra dos votos. 31 eu retirei de pauta, não, 31 eu relatei, né? E agora eu retiro de pauta o item 32, que é Santa Gertrudes, 33, que é Barueri, 34, Guarujá, e relato Pirapozinho, 35.
Relato o item 35, os demais ao retiro de pauta. Trata-se das contas, o item 35, de Pirapozinho, Regional de Prudente foi que examinou, apontado algumas irregularidades. Meu voto, mesmo atendido os índices constitucionais, segue no sentido dos órgãos da Casa e do MPC para ser desfavorável, comprometido aqui o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Providências correlatas ao parecer, enquanto-se consignada, em razão do desatendimento ao disposto no artigo 42. Deixo de propor o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, nos termos da jurisprudência dominante, posto que essa providência já foi adotada antecipadamente por solicitação do Ministério Público de Contas e acolhida à época pelo relator a quem suceder. Em discussão, votação aprovada. 36, há um pedido de sustentação oral, doutor Olavo Saquetim Barbosa. É o município de Icém. Não está presente. Não está presente. Trata-se das contas de Icém 2002, relatório disponibilizado. Essa conta já esteve na sessão e foram juntadas justificativas complementares que nada justificam. Nesses termos, sou pela emissão do parecer desfavorável, em razão da não aplicação insuficiente no ensino e Fundeb. A íntegra do voto contém recomendações e determinações. Em discussão, votação aprovada. Impedido o conselheiro Valdenir Polizelli. Já havia me dito. Item 37 da pauta, esse não vou retirar não, né? Porque já perdi até a conta aqui. Trata-se das contas de 2012, Mogi Guaçu, a UR19 que apurou, foram juntadas defesas que justificam os pontos apontados. Meu voto, a despeito do atendimento dos índices constitucionais, acompanha as manifestações da Casa e do MPC pela emissão do parecer desfavorável. Aqui também é a violação do artigo 42. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 38. Aqui trata-se das contas de São João da Boa Vista. É isso. Declarar impedido. Impedido o conselheiro Sidney Beraldo. O presente processo já foi retirado de pauta. O município cumpriu os índices constitucionais legais e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Recurso faltante na aplicação do Fundeb é 0,04, pode ser relevado. Nesses termos, meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas aqui examinadas. Em discussão, votação aprovada. Agora o item... Qual que eu relatei, Sérgio? Porque, 39 e 40 eu retiro de pauta também. E relato 41. 39 e 40 eu retiro de pauta. Daqui a pouco eu vou me retirar de pauta de tantos processos aqui. Item 41, tratam-se de embargos de declaração da Prefeitura de São José dos Campos, decisão da 2ª Câmara, que julgou irregular os termos contratuais. Em preliminar, conhecido. Um mérito, como consignado na manifestação, merece acolhida parcial à argumentação, estritamente no que tange à compatibilidade entre objeto de ajuste e objeto estatutário. No mais, quanto às transferências indevidas, a terceira, que não participou do procedimento, não há omissão, contradição ou obscuridade. Nessa conformidade, voto pelo recebimento parcial dos presentes embargos de declaração. Em discussão, votação aprovada. 42 agora. Embargos de declaração, interpostos por Rápido São Paulo. Questão da Prefeitura de Rio Claro. Em preliminar, conhecido. No mérito, não há omissão, contradição ou obscuridade. Nessa conformidade, não há reparo a fazer, mantida a decisão. Rejeitado o embargo. Em discussão, votação aprovada. 40, agora tem mais um. Acho que é o 42, que eu relatei.
E o 43, retiro de pauta o item 43, retornando ao gabinete. E relato o item 44. Trata-se de recurso interposto pelo ex-prefeito de Guatapará, sentença que julgou ilegal contratação. Foi aplicado multa, preliminarmente conhecido. Tomo conhecimento dos memoriais apresentados e determina juntado. No mérito, o apelo não comporta provimento. Atribuição de pontos a candidato com experiência no magistério como critério de seleção contrariou os princípios da impessoalidade e isonomia. Além de ferir o caráter competitivo, faço oferecimento de privilégio a determinados candidatos, prática reiteradamente reprovada por este tribunal. Mantenho a multa, vez que o município vem contratando servidores em caráter temporário para exercer funções ao longo de 2001 a 2006, sem privilegiar a realização dos concursos. Voto pelo desprovimento e mantenho a decisão. Em discussão, votação aprovada. Agora, a palavra 45, o conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, agora quem começa a retirar de pauta sou eu. Item 45 e 46. Retorno ao meu gabinete. E relato em conjunto os itens 47 e 49. O item 47 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Americana e Unibloco Construções Civis Limitada, tendo por objeto a construção de escola. E o item 49 trata de termos de aditamento a contrato celebrado pela Prefeitura de Tremembé e o Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão, Provisão, para a prestação de serviços na área da saúde da família, de saúde de família, destinados à prorrogação do prazo contratual e ao acréscimo de serviço de cerca de 3,25%. Os relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências acompanham a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. O item 48 versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24.13 da Lei de Licitações, celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, para execução da primeira Feira Literária de São Bernardo do Campo, no período de 1 a 14 de agosto de 2011. Pesa sobre o contrato, em análise, a ausência de justificativa de preço ajustado. Dos dois orçamentos anexados aos autos, um deles apresentava defasagem de mais de um ano e o outro não tinha indicação de data de sua elaboração. A alegação de que, atualizado por índice oficial de inflação, o orçamento demonstraria compatibilidade do preço contratado não se revela procedente, até porque contratação posterior com o mesmo objeto e entre as mesmas partes foi celebrado por um valor de 34,26% inferior ao pactuado no presente caso. Diante disso, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato em exame, com aplicação de multa à responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Agora também em conjunto, senhor presidente, os itens 50 e 51. O item 50 versa sobre o pregão ata de registro de preços e pedido de compra realizadas pela urbanizadora municipal S.A. Urban e Andrade Brita, construtora e pavimentação limitada para aquisição de CBUQ e Binter. O item 51 refere-se à representação formulada pelo Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo, noticiando a utilização inadequada da qualidade de EPP para a empresa contratada. A manifestação da TJ é pela regularidade da matéria.
A contratada participou da licitação na condição de EPP, com base em documento relativo ao exercício de 2009, não tendo a Urban adotado qualquer providência diante de recursos interpostos por outras licitantes, alegando que o faturamento anual da vencedora havia ultrapassado o limite legal de R$ 2.400.000. Diante do exposto, voto pela irregularidade da ata de registro de preços e dos pedidos de compra com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 52 e 53. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 52, repassados pela Prefeitura de Jacareí, à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. O item 53, repassados pela Prefeitura de Tatuí, à Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Em ambos os casos, foram apontadas ocorrências que, entretanto, consideram possam ser relevadas. As da Santa Casa de Jacareí, uma vez que a instituição encontra-se sobre intervenção municipal desde 2003, e a Santa Casa de Tatuí, tendo em vista que os recursos apontados foram transferidos para o Fundo de Investimento, ficando a quitação restrita aos valores cuja aplicação no objeto do ajuste restou efetivamente comprovada. Voto, pois, no sentido da regularidade da matéria, com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Em exame, as contas da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, relativas ao exercício de 2012. A instrução é dividida. As principais questões referentes aos aspectos econômico e financeiro, sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Entretanto, o quadro de pessoal indica um número excessivo de servidores em comissão, 286, em relação ao de servidores efetivos, 59. Ainda que esta questão já tenha sido objeto de recomendação por este tribunal, todas as decisões referentes aos exercícios de 2009, 2010 e 2011 foram publicadas somente em 2013, a afastar, assim, a reincidência da reiteração da impropriedade apontada. Apenas por essa razão, voto pela regularidade das contas e quitação do responsável, com as recomendações e determinações assinaladas no corpo do voto. Deverá, entretanto, ser expedido ofício ao Ministério Público do Estado, com cópia do relatório da fiscalização e desta decisão, para as providências que entender pertinentes. Alô. Em discussão, votação aprovada. O item 55, estão em exame as contas da Câmara Municipal de Roseira, referência ao exercício de 2012. Acompanha a instrução unânime favorável, uma vez que os principais aspectos contábeis e econômicos encontram-se em boa ordem. Voto, assim, pela regularidade das contas, com as determinações e recomendações consignadas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 56 versa sobre as contas municipal de Mairiporã, referentes ao exercício de 2011. Neste caso, persistem as falhas que vêm sendo apontadas desde o exercício de 2008, e, neste caso, com publicação em 2010, consistentes na falta de controle na frota de veículos da Câmara e no desacerto apontado no quadro de pessoal no tocante à quantidade de cargos em comissão existentes e ocupados frente aos cargos efetivos. Acompanha-se o Ministério Público de Contas e a SDG e voto pela irregularidade das contas em exame, com as recomendações lançadas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 57 trata das contas da Câmara Municipal de Miguelópolis, relativas ao exercício de 2012. A instrução é dividida. Acompanha o Ministério Público de Contas e SDG, por entender que as reiteradas faltas relacionadas com adiantamentos
e despesas com combustíveis, que já vêm sendo apontadas desde 2005 e que motivaram, inclusive, a rejeição das contas de 2006 a 2010, vulneraram os princípios da economicidade, eficiência e transparência. Voto, portanto, pela irregularidade das contas em questão, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 58 versa sobre as contas da Prefeitura de Osasco. Acompanha a instrução desfavorável, ainda que acolhendo, em parte, a justificativa da Prefeitura, o percentual aplicado no ensino atingiu apenas 24,58%, restando descumprido, portanto, o artigo 212 da Constituição Federal. Com relação ao Fundeb, apurada a aplicação de 99,28% dos recursos recebidos, deverá a municipalidade depositar, em conta vinculada, a quantia de R$ 1.391.695,73 e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Voto, assim, pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 59 versa sobre as contas da Prefeitura de Santana do Parnaíba. Meu voto acompanha a instrução unânime, desfavorável. Apesar do excesso de arrecadação de 3,71%, o resultado orçamentário foi deficitário em 9,12%. O déficit financeiro atingiu cerca de R$ 36 milhões. O estoque de restos a pagar aumentou em 1.827% e o endividamento de curto prazo, 601%. Foi constatada, ademais, situação de iliquidez em 31/12/2012, vulnerando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto, assim, pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas, incluída a determinação à Prefeitura para que adote medidas que tragam melhorias na qualidade do ensino, tendo em vista que foi constatado regressão dos índices relativos à quarta série, quinto ano, e oitava série, nono ano, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções em loco. Deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. O item 60, senhor presidente, também solicita a retirada de pauta com retorno ao gabinete. E o 60 e o 59? Relatado também. 60 retirado. Mauá, né? Então, Vossa Excelência continua. 61, Serrana. O item 61 trata das contas da Prefeitura de Serrana. A instrução também aqui é desfavorável. O resultado orçamentário deficitário em 10,87% e o resultado financeiro apresentou déficit de cerca de R$ 18 milhões. A despesa com pessoal atingiu 54,45% da lei da Receita Corrente Líquida. Foram aplicadas apenas 92,62 dos recursos provenientes do Fundeb. Não foi depositada a quantia relativa aos precatórios, nem efetuado o recolhimento dos encargos devidos ao órgão de previdência. Foi constatado, por fim, o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto, assim, pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas, incluindo a determinação à Prefeitura para que adote medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista que foi constatado também regressão nos índices relativos à oitava série, nono ano, que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções em loco. Deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada.
Nós estávamos verificando, recebi uma informação do STG, que das contas verificadas neste ano, nós temos 47%, 48% das contas rejeitadas. Ou seja, quase a metade das contas dos 644 municípios do Estado de São Paulo rejeitadas. E considere que as que estão para o final são as mais problemáticas, que aumentará esse número. A expectativa é exatamente essa. E a grande maioria estão de déficit. Realmente, a crise, independente de questão de avaliação da gestão, a crise econômica chega forte nas prefeituras. Isso está evidenciado na análise dos balanços dos municípios de São Paulo. O item 62 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Guarulhos, em face de sentença que determinou o encaminhamento ao Ministério Público de cópia das decisões proferidas nos autos, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Guarulhos teria deixado de apurar responsabilidades em relação ao julgamento pela irregularidade do termo de aditamento número 2, de 26/7/2007, celebrado entre a Proguaru e a Schunk Terraplanagem e Transportes Limitada. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação. Conhecimento. Conhecimento. Aprovado. Voto pelo conhecimento. No mérito, observo que o município instaurou sindicância com vista à apuração de responsabilidade pelas falhas apuradas na celebração do termo aditivo anterior e encaminhou o resultado a esta Corte, tendo sido consideradas suficientes as medidas adotadas. O referido termo de aditamento, número 2, foi julgado irregular, em decorrência do princípio da acessoriedade. Entendo, assim, que o objetivo da determinação desta Corte já havia sido atingido, tendo o prefeito enviado esforços para alertar a Proguaru acerca das impropriedades verificadas por esta Corte de Contas, bem como para apurar eventual ocorrência de dano ao erário. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, a fim de cancelar o encaminhamento de ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. O item 63 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Garapava e por Francisco Tadeu Molina, prefeito à época, em face da sentença que julgou irregulares a tomada de preços, o contrato e os termos de aditamento subsequentes celebrados por Matária Engenharia, Indústria e Comércio Limitada e aplicou multa de 500 UFESPs ao responsável. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram suficientes para alterar o juízo de irregularidade da matéria. Entendo, entretanto, que a questão da qualificação técnica deve ser excluída dos fundamentos da decisão recorrida, já que, respeitada a literalidade do artigo 32 da Lei 8666, e que também pode ser reduzido o valor da penalidade aplicada ao responsável. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso, para o fim de ser reduzida para 160 UFESPs a multa imposta ao ex-prefeito e excluída as razões de decidir a exigência de comprovação de qualificação técnica prevista no item 722 do edital, mantida, no mais, a sentença impugnada. Em discussão, votação aprovada. Agora, relato em conjunto, senhor presidente, os itens 64 a 70. Opa! O item 64 versa sobre recurso ordinário interposto por Ana Anai Yamauchi, ex-secretária de Habitação e Urbanismo de Meio Ambiente do município de Praia Grande, em face de decisão que julgou irregular o termo de aditamento a contrato
celebrado entre aquela prefeitura e NDL Construtora e Comércio Limitada, em decorrência do princípio de acessoriedade. O item 65 cuida de recurso ordinário interposto por Luiz Gonzaga Vieira Camargo, ex-prefeito do município de Tatuí, em face de decisão que julgou irregulares as admissões temporárias de professores, de assistente social e psicólogos, em razão da não realização de certame seletivo, de agentes comunitários de saúde, porque não comprovada a ocorrência de surto endêmico, e de agente de desenvolvimento do SEBRAE, em razão da reiteração do procedimento e da ausência do processo seletivo. O item 66 versa sobre recurso ordinário interposto por Maria Anunciata da Silva, ex-prefeito do município de Barra do Chapéu, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas prestadas à Associação de Moradores do município de Barra do Chapéu no exercício 2007, condenando a entidade à devolução de recursos recebidos no valor de R$ 64.242,59 e aplicando à ex-prefeita a multa de 1.000 UFESPs. O item 67 diz respeito a recurso ordinário interposto a João Sansolvo Neto, ex-prefeito do município de Jaú, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados ao Sindicato da Indústria de Calçados de Jaú, condenando a entidade à sua devolução. O item 68 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Piracicaba, em face de sentença que julgou irregular a prestação e decorrente contrato celebrado pela Ospimetal, Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Limitada, para fornecimento de mobiliário hospitalar para a Secretaria da Saúde e aplicou a multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 69 versa sobre recurso ordinário interposto por Ivan Eide Samarco, ex-presidente da Câmara Municipal de Penápolis, em face da decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com Radiodifusora de Penápolis para a prestação de serviços de transmissão simultânea das sessões do Legislativo. O item 70 trata de recurso ordinário interposto por Aparecido Celestino dos Santos, ex-secretário municipal de Obras de Infraestrutura do município de Dracena, em face de decisão que julgou irregular a licitação e a contratação da Texnal, Sinalização Viária Limitada, para a aquisição de máquinas de pintura para demarcação viária. Relatórios individualizados, já disponibilizados a vossas excelências, em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Entendo apenas que a multa de 1.000 UFESPs aplicada à ex-prefeita de Barra do Chapéu revela-se excessiva diante do valor de R$ 64.000, cuja aplicação foi julgada irregular. Voto, portanto, pelo provimento parcial do recurso de que trata o item 66, para o fim exclusivo de reduzir a multa para 200 UFESPs, a multa imposta ao responsável e pelo desprovimento dos demais apelos. Em discussão, acompanho o senhor relator, inclusive a providência sobre Barra do Chapéu, porque eu que sou o único que conheço Barra do Chapéu aqui. Barra do Chapéu, eu acho que nem o exercício inteirinho aguentaria uma multa dessa, porque é um município muito pobre. Encerrada a discussão, votação aprovada. Conselheiro Valdenir Antônio Polizelli, Vossa Excelência tem a palavra. 71 e 72 em conjunto. Licitação na modalidade pregão e contratos celebrados pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul e a empresa LT Interiores Comércio Imóveis Limitada, visando a aquisição de mobiliários, a TJ pela irregularidade. Restou como falha grave a imperfeição da pesquisa de preços relativa ao lote 2, óbice reconhecido pela própria origem em seus elementos de defesa. Oportuno agregar a esse contexto a disparidade entre o valor orçado, R$ 279.000, na comparação com o contratado, R$ 640.000,
já que esse apresenta mais do que o dobro daquele estimado. Voto, então, pela irregularidade da licitação e dos contratos, com o consequente acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709, devendo o atual gestor informar as providências adotadas visando a apuração de responsabilidades diante da impropriedade constatada. E, em face do dispositivo legal infringido, propõe a aplicação de multa de 200 UFESPs ao senhor Gércio Sartori, presidente à época da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Em discussão, votação aprovada. 73, licitação, contrato e termos de aditamento entre a Prefeitura de Botucatu e a empresa VMAX Construtora para execução de obras de infraestrutura na área destinada à implantação de parque tecnológico. As justificativas apresentadas pela Prefeitura não conseguiram elidir a totalidade das irregularidades apontadas pela instrução, como se verá: ausência de pesquisa de preços, realização da visita técnica em dia determinado pela administração, exigência que o responsável técnico possuísse vínculo firme com a empresa licitante, sem permitir sequer a comprovação desse vínculo em momento posterior ao certame, por exemplo, como condição para a assinatura do contrato, e descumprimento do artigo 16, inciso 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto pela irregularidade da licitação e ilegalidade das despesas. E também o primeiro termo de aditamento e contaminado por acessoriedade. E com multa de 200 UFESPs ao senhor João Curineto. Em discussão, votação aprovada. 74 a 76 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade e os votos também. 74 trata de convênio firmado pela Prefeitura de Guararema com a Santa Casa de Misericórdia de Guararema para a prestação de serviços de saúde. 75, convênio firmado pela Prefeitura de Araraquara com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara para serviços de saúde. 76, convênio firmado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí com a Fundação Dr. Jaime Rodrigues para a continuidade para a prestação de serviços médicos no Hospital Universitário de Jundiaí. Relatórios já disponibilizados e, tendo em vista a boa ordem das matérias, voto pela regularidade dos atos em exame, sem prejuízo das recomendações. Em discussão, votação aprovada. 77, dispensa de licitação e posterior contrato assinado entre a Prefeitura de Cubatão e a empresa Medic Center Distribuidor de Produtos Hospitalares Limitada, visando o fornecimento de produtos de medicamentos. A TJ Econômica pela regularidade, Jurídica e Chefia pela irregularidade. Restou como vício central, insuscetível de relevamento, a contratação por meio de dispensa, sem o devido processo licitatório a embasá-la. Se, por um lado, não se desconhece a importância do objeto licitado e o princípio da continuidade do serviço público, de outro, essas nuances não são suficientes para fundamentar a dispensa que ora se aprecia, baseada na rescisão de contrato anterior por ter sido julgado irregular por esta Casa. Como bem delineou o órgão de assessoria, a Prefeitura, ciente da decisão deste tribunal, deveria ter adotado providências de forma ágil, no sentido de realizar novo certame licitatório antes de tomar a decisão pela rescisão da avença. Antes exposto, voto pela irregularidade da dispensa do contrato e ilegalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada. 78 e 79, a prestação de contas do exercício 2010 e convênio firmado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo com o Centro de Educação, Estudos e Pesquisas. Temos por finalidade implementar, desenvolver, aplicar e avaliar metodologias, ações de formação e qualificação profissional. A TJ, sua chefia e MPC pela irregularidade do convênio. Quanto à prestação de contas de R$ 1.728.000, a TJ e chefia pela irregularidade de parte da prestação de contas. A MPC pela irregularidade total. Com relação ao convênio, as interessadas não foram capazes de afastar as impropriedades anotadas e sequer responder objetivamente aos apontamentos, como destaque para indícios de que os custos estimados se mostraram superiores à real necessidade para a implantação do programa, distribuição das horas-aulas no mês por turma e quais os profissionais seriam beneficiados com o eixo 2, formação de formadores, não comprovação da compatibilidade do valor praticado com o de mercado, custos estimados incompatíveis com a execução do programa. Também não há como discordar da assessoria de que o plano de trabalho se mostrou obscuro frente à realidade do que efetivamente ocorreu. De outro norte, embora seja inegável que parte dos recursos foi aplicado aos objetivos conveniados, os reflexos das inconsistências apontadas no convênio são nítidos no exame da prestação de contas.
No caso em exame, as omissões do plano de trabalho refletiram diretamente na própria aplicação dos recursos, conforme consta da manifestação da TJ, quando do cruzamento entre o mapa de turma dos cursos e folhas de pagamento, foi verificada a existência de diversos pagamentos a qualificadores profissionais que não ministraram curso algum, sendo tais custos incompatíveis com o plano de trabalho. Ademais, foram detectados vários pagamentos a pessoas não integrantes do rol da equipe de administrativa pedagógica, implicando na extrapolação do número de colaboradores propostos. Dessa forma, meu voto julga irregulares o convênio e as contas prestadas no exercício 2010. Condena ainda a mesma entidade a recolher no prazo de lei o valor do débito que se fixa em R$ 341.305, ficando a entidade proibida de novos recebimentos e aplicando a multa de 500 UFESPs à senhora Cleusa Rodrigues Repúlio, à época secretária municipal de Educação, responsável pela lavratura do convênio, e cópia da decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, itens 80 e 81. A instrução é unânime pela regularidade e os votos também. 80. Prestação de contas do exercício 2012, convênio firmado pela Prefeitura de Ribeirão Pires, com o Lar Espírita Bezerra de Menezes, para assistência à criança e promoção e integração da família e sociedade. 81. Prestação de contas 2012, do convênio firmado pela Prefeitura de Piraju, com a Sociedade Beneficente de Piraju, para serviço de assistência médica. Relatórios já disponibilizados, tendo em vista a boa ordem da matéria, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados, sem embargo da recomendação constante do item 80. Em discussão, votação aprovada. 82. Contas da Câmara Municipal de Flórida Paulista, exercício 2012. A TJ chefia pela regularidade, a MPC e a SDG pela irregularidade. Acolhe as manifestações de SDG e do MPC no sentido de que o acúmulo de férias vencidas e não gozadas dos servidores compromete a totalidade das contas aqui em exame. Não acho. Conforme observado, na ocasião do julgamento das contas da edilidade referente de 2008, já havia sido recomendada a origem à adoção de medidas saneadoras em relação ao pagamento de férias em dobro a funcionários. As contas do exercício 2011 foram reprovadas por essa mesma causa. A falha evidencia descontrole do órgão que deixou de organizar a distribuição de tarefas entre servidores, suprimindo o período de férias, causando prejuízo aos cofres e interesses públicos. Voto, então, pela irregularidade das contas da Câmara de Flórida Paulista de exercício 2012. Voto ainda pela aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável e ordenador da despesa, vereador Auro Mendes, então presidente do Legislativo. O voto é pela irregularidade, irregularidade, né? com multa. Com multa. Em discussão, votação aprovada. 83 e 84 em conjunto. Contas das câmaras de Bom Sucesso de Itararé e Álvares Florense, exercício 2013. A instrução é unânime pela regularidade. Relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e, tendo em vista que as falas apresentadas não constituem motivo para a desaprovação das contas, voto pela regularidade, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. Agora as prefeituras. Contas da Prefeitura do município de Pirassununga, exercício 2012. A TJ e a MPC para ser desfavorável. As contas da Prefeitura Municipal de Pirassununga apresentam falha grave e tendo em vista o insuficiente pagamento de precatórios. Com efeito, trata-se de falha cuja jurisprudência desta egrégia Corte de Contas já consagrou como irregularidade insanável, que acarreta o comprometimento das contas. Voto, então, pelo parecer desfavorável às contas do prefeito de Pirassununga de 2012. Autos próprios para exame do pregão presencial 7512 e dos contratos 8312, 26412 e 11612. E autos apartados para exame do gerenciamento da folha de pagamento, bem como das falhas do quadro de pessoal. Em discussão, voto. Peço vista. É regimental. Pedido de vista do conselheiro Sidney Beraldo. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. 86, contas da Prefeitura de Apiaí, exercício 2012. A TJ e a MPC, parecer desfavorável. As contas da Prefeitura de Apiaí apresentam falhas graves, tendo em vista o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a insuficiente aplicação de recursos do Fundeb, bem como a situação orçamentária e financeira comprometida, além da total descaracterização do planejamento orçamentário.
Por tudo que foi exposto, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas pelo prefeito de Apiaí, exercício 2012. Autos apartados para exame dos cargos em comissão, do acúmulo de cargos pelo secretário municipal de assuntos jurídicos, bem como pelo pagamento de horas extraordinárias. E peças encaminhadas ao Ministério Público Estadual para providências de sua alçada. Em discussão, votação aprovada. Item 87 já relatado, ante sustentação oral. 88. Embargos de declaração oposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí contra acórdão que confirmou irregularidades anteriormente declaradas em face da licitação e do subsequente contrato celebrado com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, o voto vencido a que se referiu o embargante está encartado nas folhas 665 e 670 desses autos. Não após omissão a ser sanada. Voto pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação aprovada. 89, recurso ordinário interposto por Vandir Alves Cardoso, funcionário público aposentado, contra sentença que julgou ilegal e negou registro ao ato de sua aposentadoria por tempo de serviço, levado a efeito no âmbito da Prefeitura de Apiaí, no exercício 2003. A TJ, chefia MPC, pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. Só que no mérito, inicialmente no que se diz respeito à decadência invocada, o entendimento jurisprudencial corrente do âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece o ato de concessão de aposentadoria como um ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas. No mérito propriamente dito, os órgãos técnicos que se manifestaram nos autos consideraram que as razões recursais não foram suficientes para reverter a decisão, vez que o servidor não cumpriu os requisitos constitucionais para a obtenção da sua aposentadoria. Voto, então, pelo não provimento do recurso, mantendo a negativa de registro do ato de aposentadoria com proventos integrais, e propõe origem que reveja o ato e promova a devida retificação, adequando aos dispositivos das normas constitucionais. Em discussão, votação aprovada. 90, recurso ordinário interposto pela Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, Fundaci, em face de sentença que julgou irregulares as contas do exercício 2007, com multa responsável de 150 UFESPs. Recursos em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, o apelo não merece provimento. As razões recursais não suplantam as irregularidades reconhecidas pela decisão. Ademais, o não recolhimento de encargos sociais é falha que, isoladamente, segundo a farda da jurisprudência, macula as contas como um todo. Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. Em discussão, votação aprovada. 91. Recurso ordinário, Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, e pelo senhor Antônio Gilberto Filippo Fernandes Júnior, ex-prefeito, contra a sentença que julgou irregulares as admissões de pessoal por tempo determinado, praticadas no exercício de 2011, e aplicou ao responsável, ao recorrente, multa de 300 UFESPs. A TJ chefia pelo não conhecimento, e a MPC também pelo não provimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, considero que as razões de recurso foram frágeis e não deram conta de afastar as falhas que fundamentaram a decisão denegatória. Os profissionais em tela foram temporariamente admitidos para o desempenho de atividades de caráter permanente. Isso demonstra que falta uma adequação do quadro de pessoal às reais necessidades do município. A administração pública deve estabelecer a política de recursos humanos que lhe permita contar com boa equipe de profissionais suficiente para satisfazer a demanda. Voto, então, pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. 92, recurso ordinário interposto por Carlos Rogério Salviato Moscardim, ex-dirigente da Fundação Cultural de Santa Rosa do Viterbo, em face de decisão que julgou irregulares as contas da entidade 2007. A TJ chefia pelo não provimento, SDG pelo provimento. Recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o apelo merece provimento. O resultado negativo apresentado pela Fundação do exercício em exame foi amparado pelos recursos financeiros advindos de lucros acumulados nos exercícios anteriores, mantendo, de fato, sua capacidade de solvência, como alegado pelo recorrente e observado pela SDG. Assim, relevo os desacertos apontados na instrução dos autos, bem assim afasto o alegado descumprimento das recomendações exaradas por essa Corte, por não ter havido tempo hábil para que fossem atendidas. Ante o exposto, acolho o entendimento da SDG e voto pelo provimento do recurso ordinário,
para o fim de julgar regulares com ressalvas as contas da Fundação Cultural de Santa Rosa do Viterbo, exercício 2007, dito responsável em conformidade com o disposto no artigo 35. Em discussão, votação aprovada. 93. Recurso ordinário interposto pelo senhor João Carlos de Oliveira, ex-prefeito de Itapiratiba, contra a sentença que julgou irregulares e negou registro aos atos das admissões de professores por tempo determinado, procedidos do processo seletivo simplificado e levados a efeito do município do exercício 2011. Ao responsável, com hora recorrente, restou aplicada multa de 300 UFESPs. A TJ, chefia e MPC pelo não provimento. Em preliminar, recurso em termo dele conheço. Conhecido. No mérito, a instrução processual revela que o município de Itapiratiba promoveu a contratação temporária de 22 professores por tempo determinado e alguns contratos duraram pouco tempo, 6 meses, 4 meses, 1 mês. Foi realizado prévio processo seletivo simplificado, pautado por prova objetiva. Não se pode desprezar o relevante interesse público envolvido na contratação de professores, vez que atinentes à área de educação, e desde que observado o princípio da razoabilidade, entendo possível relevar tais desacertos. Constatei também que no exercício de 2010 foi realizado um concurso público para admissão de professores, e em razão desse concurso foram admitidos professores em cargos de provimento efetivo nos exercícios de 2010, 2011 e 2012. Essas admissões já foram analisadas e julgadas regulares. Feitas essas ponderações, levando em conta o excepcional interesse público envolvido e a realização do prévio processo seletivo, finalizo votando pelo provimento do recurso, pela regularidade das admissões, pelo registro dos atos, bem como pelo cancelamento da multa aplicada. Com recomendações. Em discussão, votação aprovada. Encerrados os itens na pauta, consulto o doutor Tiago Pinheiro Lima, nosso muito digno representante do Ministério Público de Contas, sobre alguns dos itens que haja interesse deste Ministério Público. O Ministério Público não tem, não deseja retirar nenhum item da pauta, Excelência. Ok. Portanto, está encerrada a sessão. Boa tarde.